TV Fevale Notícias está de volta, a gente está aqui com o Denardim, o economista. A gente vai conversar logo em seguida sobre desemprego, mas antes, Denardim, a gente vai assistir uma matéria agora, que em fevereiro deste ano o corte das vagas de trabalho com carteira assinada aumentou. E de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, no mês passado as demissões superaram as contratações em cerca de 104 mil empregos. Fevereiro deste ano apresentou o pior resultado para o mês em 17 anos. Até então, o maior número de demissões havia sido registrado em 1999. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população desocupada cresceu 7,2% em fevereiro na comparação com janeiro, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas estão sem emprego no Brasil. Isso elevou a taxa de desemprego no Brasil para 8,2% no mês passado. Na região do Vale dos Sinos, a situação é a mesma. Em Novo Hamburgo, o Sistema Nacional de Emprego, o SINE, registrou corte no número de vagas. Os setores que mais demitiram foram o comércio e a construção civil. São dois que mais demitiram, assim, podemos dar uma informação mais a nível de região metropolitana, né? Onde se constatou, então, que o comércio e a construção civil são as duas áreas, os dois setores que mais demitiram aí nos últimos meses. Seu número de desocupados aumenta, também cresce o número de pessoas procurando por vagas de emprego. Está intensa, as pessoas têm vindo muito ao Cine, como eu falei, não só de Novo Hamburgo, pessoas da região. Então a gente tem até como dica para as pessoas aproveitar e entrar no mercado, mesmo que ainda não seja a sua área, né? Porque está havendo uma disputa muito intensa pela vaga. Segundo Fátima, em Novo Hamburgo existem no momento 37 vagas abertas, mas o candidato também tem acesso a vagas de outras cidades. No nosso sistema hoje, aqui no nosso posto, quando a gente vai olhar a vaga para a pessoa, o próprio sistema já olha em toda a região, né? Então nós não trabalhamos só as vagas que estão aqui. Hoje nós temos um contingente aí, no dia de hoje, 751 vagas na região aqui, na nossa região. A prestação de serviços é o setor que mais está contratando neste momento. Então ainda o setor de serviços, indústria, tem conseguido, alguma coisa de serigrafia tem entrado bastante, que é a parte de prestação de serviços também, né? Então a gente gostaria que o comércio também estivesse contratando mais, né? Mas ainda não. Então, assim, ainda as vagas que mais tem é serviços e alguma coisa na indústria. Com maior número de candidatos para as vagas, o empregador está mais seletivo e exigente na hora de contratar. Eu acho que o empregador está se permitindo pedir mais experiência, porque como tem bastante pessoas hoje com currículos muito bons também, né? No mercado de trabalho aí buscando emprego, ele sabe que tem essas pessoas, né? Então ele acaba exigindo mais. Paulo está sem emprego desde julho do ano passado e também encontra dificuldades na busca por uma nova ocupação. A dificuldade é grande, porque eu já larguei bastante currículo já e não fui chamado, né? E tá bem difícil de conseguir. Daí agora eu estou encaminhar aqui para ver se consigo alguma coisa, né? Mas tá bem complicado de arrumar serviço. Tô fazendo uns bicos daí, né? Daí agora eu mudei a categoria da minha carteira também de motorista, né? Para ver se eu consigo alguma coisa, né? Agora eu mudei ela para a categoria D, para ver se fica mais fácil de conseguir algo mais assim, né? E tá bem complicado o serviço. Diles também está na mesma situação de Paulo. Há mais de um ano ela busca por emprego. Já faz um ano e pouco já. E tá difícil, muito difícil. Eu acho assim, não sei se é por causa da idade, ou por pouco tempo, ou por causa da escolaridade também, que tem pouco, né? Não sei. Mas estou tentando, mas não consigo. Se você também está buscando um emprego aqui na região, pode ir até o Cine de sua cidade para conferir as oportunidades. Só tem que fazer a carteira de trabalho, né? Com a carteira de trabalho, pelo número do PIS, a gente já consegue entrar no sistema. Ele vai, então, pela carteira de trabalho, o nosso próprio sistema já busca os registros que ele tem junto ao Ministério do Trabalho, das empresas que ele já passou. E também tem a questão da declaração. A pessoa vai declarar também trabalhos informais, a gente vai colocando isso no sistema, né? Vai fazendo um currículo.
Então agora aqui no estúdio TV Fevale Notícias, o economista Luiz Denardim. Luiz, como a gente viu aí na matéria, o desemprego aumentou. Quais são as consequências disso para a economia e quais as consequências que a economia traz para essa questão do desemprego? Isso em função tudo da crise. Bom, primeiramente, né, nossa satisfação de estar aqui, Chico, agradeço o convite. Nós estamos vivendo uma crise como nunca antes se viveu, né? Em 25 anos não se tinha esse índice de desemprego que está se tendo hoje. A população economicamente ativa é composta de 76 milhões de pessoas. Desses 76, 22 milhões estão empregadas e 56 desempregadas. Quer dizer, é uma proporção fantástica. E o problema ainda é maior, que em função da crise as empresas estão fechando os postos de trabalho. Então está ficando cada vez mais difícil, como a própria reportagem mostrou, as pessoas conseguirem um novo emprego, principalmente na sua área. Tem cada vez menos vagas e cada vez mais gente procurando. Exatamente. A população que ingressa no mercado de trabalho é constante. Então isso não para. E com a redução de empregos, com o fechamento de postos de trabalho, fechamentos de empresa, esses empregos não retornarão. E os que estão se mantendo ainda estão com grande dificuldade. E o reflexo maior disso está acontecendo agora no comércio. Se esperava que o comércio tivesse uma certa reação, função de Páscoa e tudo mais, isso não aconteceu. A gente viu aí, se não me engano, ontem saíram dados que 14% de vendas a menos na Páscoa do que no ano passado. Anterior. Uhum. Se imaginava que seria menor Esperava que mais ou menos permanecesse estável. Estável ou um pouquinho menor, mas 14% foi um baque, né? Sem dúvida, todo mundo está ajustando os seus orçamentos, está ajustando a sua vida pessoal, porque a grande parte da população não está tendo renda, né? 85% das pessoas estão com o seu nome no SPC. Então isso é extremamente preocupante. É grave. Quer dizer, nós estamos falidos e não sabemos, né? Aí tem um problema também que parece bem grave, que é a questão de que tem cada vez menos postos. As empresas precisam de cada vez mais pessoas experientes para preencher esses postos, porque a pessoa meio que joga a pessoa que preenche esse posto de trabalho tem que saber jogar em várias posições, digamos assim. Parece que e aí começa um paradoxo, né? Porque se tem cada vez mais gente no mercado de trabalho, cada vez mais gente entrando, como tu comentaste, sim, as pessoas não têm experiência e precisam pegar uma vaga e as empresas precisam de gente experiente. Como é que se trabalha isso, né? As empresas vivem uma dualidade, porque elas, em primeiro lugar, elas precisam de uma mão de obra barata. E uma mão de obra experiente hoje está disponível no mercado. Ela geralmente é mais cara. Não é barata. Né? Então aí é um paradoxo. A empresa pensa muito antes de admitir alguém em função disso. E nesse momento está voltando novamente a experiência a ter valor, coisa que estava totalmente descartada. O empresário, via de regra, pegava o indivíduo mais barato. O professor que era contratado pelas universidades era aquele que saía do colégio agora, né? Terminou seu mestrado, seu doutorado, não tem experiência nenhuma e vai formar cabeças. Agora tem que se voltar novamente a essas pessoas que têm experiência, né? Porque isso pode alterar esse rumo das coisas. Se bem que é bastante complexa essa nossa crise, porque ela não é só econômica, ela é política, é derivada de um problema político. Então isso vai ter que ter uma solução muito rápida para que possam alguns elementos econômicos começarem a funcionar, né? Porque a teoria econômica hoje não funciona, né? E nós vamos ter que tomar medidas heterodoxas. Ao meu ver, eu acho que nós temos que voltar à correção monetária para segurar um pouco essa inflação e começar alguma coisa a gerar emprego.
Para a gente encerrar, Denardinho, queria que tu falasse um pouquinho então sobre possíveis cenários e possíveis saídas aí para esse problema. Para esse pessoal que está desempregado, a saída natural é a informalidade. É começar a produzir alguma coisa na sua casa, ver aquilo que ele tem pendor, tem vontade de fazer e começar a empreender. Então, isso vai gerar novas empresas e novas soluções em termos econômicos. Por outro lado, também tem a dificuldade dos créditos. Hoje o crédito está extremamente caro e não facilita que as pessoas investam nisso. Mas sempre há uma saída quando se busca uma alternativa que não foi pensada antes. Então, quem tiver alguma habilidade que parta para essa área. E quem está empregado, segure com as 3 mãos, né? Porque os empregos, duas não é suficiente. O emprego ele está muito volátil. Tá certo. Muito obrigado, Luiz Denardinho, pela sua presença aqui no TV Fevale Notícias de hoje. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Chico. Obrigado aos nossos telespectadores.